Imagine que eu tenha um curso para uma aula que eu preciso assistir. E ali aquela aula é muito importante para mim e eu preciso muito estudar aquele conteúdo daquela aula porque eu me interesso muito por aquilo. Mas suponhamos que ali, um pouquinho antes da aula, algo aconteça na minha vida que me afete emocionalmente. Não sei, talvez alguém na minha família chegue até mim a notícia que está doente, ou alguém que morreu, ou alguém que se acidentou, enfim, algo que me afete, que me abale emocionalmente. Se daqui a pouco eu tenho que ir para minha aula, para aprender algo, e eu vou para essa aula com isso que me afetou emocionalmente, eu vou conseguir aprender da mesma forma? Não. E dependendo do quanto que eu estiver afetada emocionalmente, eu não vou aprender absolutamente nada. Mesmo que eu vá para a aula, mesmo que eu esteja lá de corpo presente, eu não estarei mentalmente presente na aula, porque eu estou disponível para aquilo de emocional que eu fiquei sabendo um pouquinho antes daquela aula. Então, para a gente entender a importância, o peso do emocional em nós, seres humanos, esse exemplo ele é ótimo. A partir disso, eu entendo também muitas histórias de crianças que na infância não conseguem aprender, vão para a escola, mas não tem problema nenhum, o médico já fez uma série de avaliações, o psicólogo, enfim, lá no psicólogo deve achar alguma coisa. Mas, enfim, já levei um monte de médico e já tem até um diagnóstico aqui, mas essa criança não aprende. Por que ela não aprende? Porque ela está capturada por algo do emocional. Algo no emocional dela não está bem, e então o emocional indisponibiliza para ela o cognitivo. É como se ela não tivesse acesso. Fica só o emocional. E não tem espaço para que o cognitivo venha à tona naqueles momentos que precisa, como, por exemplo, durante a aula, lá na escola, ou em casa fazendo a tarefa. E a pergunta tem que ser, na verdade, e o que acontece nesse emocional que ele ocupa tanto o espaço e não sobra espaço para o cognitivo atuar. O cognitivo, ele está lá, na mente dessa criança sendo desenvolvido. Muitas vezes, a nível cognitivo, são feitos até testes ali nas crianças hoje em dia, e cognitivamente a criança está muito bem, não tem nenhum déficit, e o desenvolvimento dela está ali dentro do esperado, e muitas vezes ela é até muito inteligente. Entretanto, o emocional não deixa espaço para esse cognitivo atuar. E essa criança vai ter dificuldades lá na infância. Bom, e muitas vezes nós somos essa criança lá na infância e estamos com essa criança disponível para uma dor emocional até hoje. E aí isso significa que a nossa criança, então, tem feridas, tem traumas, dores emocionais. Na técnica da criança interior, então, nós vamos chamar essa criança de a criança interior ferida. E uma criança interior ferida merece um olhar de carinho e de cuidado por parte de um adulto. Ah, lá na infância não teve esse olhar por parte dos adultos? Papai, mamãe, ou os adultos que cuidaram de você? Então, agora, aí dentro de você tem um adulto. E esse é o caminho para que a sua criança cure estas feridas emocionais. E se o seu adulto aprender a cuidar dessas feridas emocionais que estão aqui na sua criança interior, essas feridas vão gradativamente se fechando.
E quanto mais as feridas cicatrizam, automaticamente outra criança fica disponível aí dentro de você. A criança interior saudável. Aquela criança interior que você vai sentir alegria de viver, amor, que você vai sentir uma conexão saudável com a sexualidade, que você vai sentir uma conexão verdadeira com Deus, que você vai ter intuições. E aí, como está a sua criança interior? Como que você a percebe mais? Ferida ou de vez em quando você consegue perceber a sua criança interior saudável? Mesmo que você não sinta a sua criança interior saudável, aqui eu estou te dizendo que se você cuidar da ferida, automaticamente a saudável vai se manifestando. Então o caminho é esse. É olhar para as suas dores, utilizando o adulto que está aí dentro de você. E colocando esse excelente instrumento à disposição das dores da sua criança interna. E como fazer isso? Bom, lá no meu canal tem lá 1 milhão de vídeos, não chega a 1 milhão ainda não, né, gente? Mas tem um monte de vídeos falando sobre isso. Tem uma playlist, se você for lá no meu canal, playlists, o meu canal está todo organizado em playlists, isso é mérito do Luciano, é trabalho dele, ele foi lá e pegou todos os vídeos que eu tenho e foi classificando por playlists, por assuntos de interesse, e tem lá uma playlist sobre a criança interior. E tem ali todos os meus vídeos a respeito de criança interior, adulto, exercícios, constelações, em que tem ali um foco na criança interior. Vai lá e aprende a como cuidar da sua criança interior. Eu não sei como cuidar da minha criança interior. Aqui eu ainda vou dar algumas dicas, tá? Mas vai lá no meu canal, na playlist Criança Interior, e começa a fazer os exercícios, começa a fazer as reflexões que eu coloco lá. Em algum momento você vai achar essa criança aí dentro de você. Em algum momento você vai percebê-la. Quem tem aí a dificuldade de perceber a criança, de encontrá-la para cuidar das dores dela, uma coisa eu te garanto. Ela está aí num cantinho da sala, encolhida, amedrontada, machucada, abandonada. Algo nesse sentido ela está, tá? E aí cabe ao seu adulto se colocar nessa busca por ela. Porque não é ela que vem atrás do adulto pedindo por solução. Ela está perdida na dor, ela está perdida na reatividade, ela está perdida no... Muitas vezes algumas pessoas trazem até isso, a sensação de estar perdida. Então, a criança interior, ela não pede por socorro. Ela não vai atrás da ajuda. Quem vai atrás da ajuda é o nosso adulto, é o nosso racional, que tem que ir lá naquele cantinho, daquela sala escura, daquele quarto escuro lá da infância, que a sua criança ficou lá amedrontada. O seu adulto tem que ir lá e acolher essa criança e tirá-la de lá. Para tirá-la de imagens do passado, imagens de dor. Tem lá no meu canal o exercício Já Passou. Aquele exercício, gente, ele é fantástico. E basta aí o conceito do exercício, muitas vezes, que é entender, peraí, já passou. Muitas vezes a gente fica uma vida inteira ali naquela dor. Eu mesma já fiz isso, tá, gente? Quanto tempo eu já paguei terapia para falar de uma mesma coisa lá do passado. E não saía daquela dor, e não saía daquele tema toda a sessão. Tem uma psicóloga
que eu me recordo dela, que eu hoje olho e falo assim, gente, que paciência que ela teve comigo. Eu fiquei com ela um ano e meio, toda semana estava eu lá para falar daquele mesmo assunto. Hoje eu olho e falo, nossa, que paciência. Mas enfim, é o lugar do psicólogo. Eu olho para ela com muito carinho pela paciência que ela teve comigo e pelo acolhimento. Ela me ajudou a dar alguns passos. Bom, e se você quer investir um pouco mais na cura da sua criança interior ferida, eu te sugiro o meu curso Cuide da Sua Criança Interior, com 15 exercícios e teoria para você se tornar um adulto cada vez mais feliz.